Olá, mais uma aula de língua portuguesa para você que está aí fazendo uma revisão na reta final para a PMMG. Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto da aula anterior. Falamos sobre período simples, o que é um período simples, o que é um período composto, perfeito, né? Orações que podem formar o composto nas orações coordenadas ou nas subordinadas. Agora, o foco é no período simples, nos termos da oração. Então, quando nós falarmos em termos da oração no período simples, nós vamos ter os termos essenciais que, via de regra, são aqueles que não podem faltar na oração, embora nós tenhamos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, então quer dizer, é claro que esse aí vai faltar, né? Lógico, pelo nome dele, mas então, os termos essenciais são, enfim, o sujeito, o predicado, e é claro que aí o predicativo também vai entrar nessa história de essencial, certo? Beleza. Depois, os termos integrantes, aqueles que vão fazer o papel de integrar, de completar sentidos. Nós vamos ter, para integrar, nós vamos ter o complemento verbal, ou seja, o objeto direto e o indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Nos termos acessórios, que acessório quer dizer aquele que pode ser dispensado da frase. O sentido original da frase não ficará comprometido se você os tirar da frase. Mas, enfim, com eles, a frase vai ganhar um tom mais agradável, porque vai ter mais informação ali, certo? Então, você tem como acessórios tudo começado com A, ó. Acessória com A, aí vem adjunta adverbial, que também é com A, adjunta de nominal, tudo com A, e o aposto também com A. Então, são termos que podem ser tirados, retirados da oração, que a oração ainda assim terá sentido. E, por fim, nós vamos ter o vocativo, que é um termo independente. A gramática o chama de termo independente, porque ele não está conectado, ele não está ligado, dependendo de nenhum outro termo da oração. Então, é um termo independente, ele não pertence à estrutura da oração. Falemos agora de cada um desses termos, os essenciais. Então, os essenciais, que são sujeito e predicado, então, o sujeito pode ser simples quando você vai ter apenas um núcleo. Por exemplo, o que é nocivo ao homem aqui nesse período? É qualquer tipo de poluição. Então, qualquer tipo de poluição é o nosso sujeito simples e tipo é nocivo ao homem. Então, esse é o nosso núcleo. O tipo, mas tipo de quê? De poluição. Né? Que poluição? Qualquer, né? Que tipo? Qualquer tipo, certo? Então, pronto. Tipo é o nosso núcleo do sujeito, um só, então simples. Agora, quem foi que saiu a pé aqui no segundo período, no nosso segundo exemplo? A jovem e sua amiga. Então, a jovem e sua amiga constituem o sujeito do verbo sair. Foram elas, né, que praticaram essa ação de sair. Então, a jovem e sua amiga é o sujeito composto, porque o sujeito sair concorda exatamente com jovem e com amiga. Então, jovem e amiga saíram. Então, os dois núcleos são esses aí, então, que formam um composto. Agora, iremos ao baile. O verbo ir não tem um sujeito expresso na oração, mas nós temos um sujeito determinado, ou seja, nós sabemos quem é. Então, você vai, pela flexão do verbo ir, iremos, sabe que só pode ser nós. Então, aquele sujeito que não aparece escrito na oração, mas você pode identificá-lo, nós chamamos de sujeito oculto, ou então elíptico, porque elipse é omissão, então ele está omitido aqui ele veio omitido aqui na oração. Então, elíptico ou ainda desinencial, uma vez que você o encontra pela desinência do verbo. Tanto o sujeito simples como o sujeito composto e o oculto, a gramática chama também de sujeitos determinados, ou seja, sujeitos determinados porque eles existem. Não é determinado, porque eles existem. Com um núcleo, com dois
expresso na oração ou oculto, quer dizer, não expresso na oração, mas não está explícito lá, mas você chega a ele está implícito, você chega a ele pela descendência do verbo. Então, esses são sujeitos determinados. Você pode identificar quem é o sujeito na oração. Mas aí nós vamos ter agora o indeterminado, por exemplo, falaram mal de você, então essa é uma forma de ele se apresentar com o verbo na terceira pessoa do plural, mas sem nada na sentença que possa ser o praticante dessa ação. Então aí é da terceira pessoa do plural, porque você vê aqui no sujeito composto, olha, que o verbo também está na terceira pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Mas aqui tem a quem esse verbo se refere. Sair, quem saiu, né? A jovem espiga. Então, agora que falaram, quem foi que falou? Aqui você não pode encontrar nenhuma palavra, nenhum termo que possa ter executado a ação de falar. Aí você sabe também que o sujeito indeterminado, ou ele está indeterminado porque você não sabe realmente quem foi que falou, ou então, mesmo que você saiba, você indetermina o sujeito, porque você não quer confusão, então você não vai falar, você vai contar só o milagre e não vai contar o nome do santo, certo? Então você indetermina o sujeito por dois motivos, ou porque você realmente não conhece o executor da ação, ou porque você não quer revelar, perfeito? Bom, então essa é uma forma. Outra forma muito comum de você indeterminar sujeito na oração é usar o verbo agora só na terceira pessoa do singular. Essa forma aqui é na terceira pessoa do singular exclusivamente, mais o se, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Aí, nesse caso, você exclui verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não entra nesse caso aí. Então, os verbos que vão se juntar com o índice de indeterminação do sujeito na terceira pessoa do singular para formar um sujeito indeterminado é o verbo transitivo indireto. Olha, quem necessita, necessita de algo, de alguém. Então, é aquele que virá com a preposição. Então, se você tem esse verbo com o se, você tem um sujeito indeterminado. E esse verbo só pode ficar da terceira do singular. Então, se a banca lhe trouxer esse verbo no plural, com essa estrutura, com o se, já, se for questão de concordância, já é um item errado lá na questão, ok? Vive-se mal aqui. Então, viver é um verbo intransitivo. Então, você não pergunta, você está querendo saber quem vive. Você não sabe, alguém vive. Quando você faz esse raciocínio, alguém vive, mas eu não sei quem é, então eu estou diante de um sujeito indeterminado. Agora, você não pergunta, alguém vive o quê? Viver é um verbo que tem sentido completo. Aquilo que você começa a dizer no sujeito termina aqui no verbo completamente com sentido, certo? Completo, sentido completo. Alguém vive. Então, pronto. Só que eu não sei quem. Agora, o mal é o modo como se vive e o aqui é o lugar onde se vive. São circunstâncias adverbiais, são adjuntos adverbiais. Não são sujeito e muito menos objeto do verbo. Então, o verbo é intransitivo. Então, o verbo intransitivo mais o se já sabe que é estrutura de sujeito indeterminado. A mesma coisa acontece com o verbo de ligação, ó, ficar, com a característica triste, ó, ficar triste. Então, você viu que ficar é de ligação e triste é um predicativo do sujeito. Agora, se você pega o verbo de ligação na terceira do singular e junta com o índice de determinação do sujeito, se, o pronome se na função de indeterminar sujeito, então você tem realmente sujeito indeterminado e esse verbo só fica na terceira do singular. Então, fica-se triste no inverno. Então, no inverno é quando se fica, é uma disjunta adverbial, não tem nada a ver com o objeto, que o verbo é de ligação, não tem nada a ver com o sujeito, certo? Aliás, está preposicionado, é impossível ser sujeito, né? Para você não pensar que é o inverno que fica triste, nem é claro que é incoerente, é só mesmo levando você a raciocinar, certo? Então você só raciocina assim, ó, alguém fica triste no inverno, mas
esse período aqui não me conta quem, então, mas alguém fica. Então, o sujeito existe, mas eu não posso determiná-lo. Então, é um sujeito indeterminado, perfeito? Depois, o inexistente ou oração sem sujeito, como o próprio nome já anuncia, você vai ter especificamente com os verbos impessoais, ou seja, verbos que você não vai aplicar a nenhuma pessoa, certo? Eles não vão ser aplicados, nenhuma pessoa pode praticar aquela ação. Por exemplo, trovejou muito ontem, ninguém pode trovejar. Havia pouca gente, é o verbo haver no sentido de existir. Faz anos que ele partiu, é o verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado. Então, quando você tem um verbo indicando fenômeno natural, como choveu, ventou, trovejou, nevou, certo? Fenômeno da natureza. Ou o verbo haver, indicando existir, ou tempo passado também, certo? Existir ou tempo passado. O verbo fazer também, indicando tempo. Verbos indicando tempo, não importa qual seja o verbo, ele vai formar uma oração sem sujeito, certo? Ótimo. Agora, cuidado com esses verbos, principalmente igual esses que indicam o fenômeno da natureza, que eles podem vir no sentido figurado. Por exemplo, se eu falar assim, ó, trovejaram palavrões, palavrões naquela reunião. Bom, então, aqui algo trovejou. Quem foi ou o que foi que trovejou? Foram palavrões. Palavrões trovejaram naquela reunião. Aqui você tem um sujeito, mas aqui você tem o verbo trovejar no plural, porque ele está em sentido conotativo. Ele não está no sentido literal, que é indicar um fenômeno da natureza, certo? É simplesmente uma forma de conotar, uma metáfora para nós falarmos o que aconteceu naquela reunião, perfeito? Agora vamos para o predicado. O predicado, depois que você retira o sujeito da oração, tudo que resta é o predicado. Não existe predicado sem verbo, lembre-se disso. Então, hora que você estiver diante só daquele termo que você fala, isso aqui é o predicado, porque aquilo ali é o sujeito, então, isso é o predicado, então vou olhar o quê? Ele pode ser verbal se ele indicar ação. Aí, é claro, você vai ter o predicado verbal com verbos transitivos ou com verbos intransitivos, certo? Os transitivos diretos e indiretos e o verbo intransitivo vão te dar predicados verbais. Aqui no caso, ó, quem foi que partiu? Carlos é o sujeito. Então, o simples verbo partiu, a forma verbal partiu, nos deu o predicado verbal e esse verbo é um verbo intransitivo. Carlos partiu, você não tem que perguntar, Carlos partiu o quê? Né? Carlos não partiu o bolo, Carlos não partiu é, o trabalho com outra pessoa, vamos dizer assim. Não, Carlos partiu, foi embora. Pronto, você não tem que perguntar nada, você entendeu ali. Então, pronto, a ação que começou no sujeito terminou no verbo. Então, o verbo é intransitivo e forma um predicado verbal. E quando o predicado é verbal, o núcleo é o, o verbo, certo? O núcleo do predicado verbal é o verbo. Então, esse partiu nesse período é o predicado verbal, é o núcleo do predicado verbal e é um verbo intransitivo. Mas o predicado pode não indicar ação do sujeito, e sim um estado, uma característica, um modo de ser do sujeito. Então, aí você terá o predicado nominal. Por exemplo, quem é que é triste nesse segmento aqui? É o Carlos. Tirei o sujeito Carlos, me sobrou é triste. Então, é triste é o meu predicado nominal. E como predicado nominal, a palavra mais importante é o nome. Então, triste é que é o núcleo do predicado nessa oração. O é o verbo de ligação, não existe predicado nominal sem verbo de ligação. E verbo de ligação, que você tem aqui os principais, você tem aqui ó, no secapt, mais propriamente dito, então você tem
o verbo ser, o verbo estar, continuar, andar, mas não de caminhar, é andar no sentido de estar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Mas esses verbos só serão de ligação se e somente se estiverem seguidos de uma característica do sujeito. Perfeito? Que é o que você tem aqui, ó. Carlos é triste. Então, triste é uma característica do sujeito Carlos. É o núcleo do predicado, que se o predicado é nominal, o núcleo é um nome, não é verbo, e também é o nosso predicativo do sujeito, certo? E é triste é o nosso predicado nominal. Perfeito? Beleza. Então, vamos agora para verbo nominal. Então, o verbal é a ação, o nominal é o estado, o verbo nominal é a junção dos dois, ou seja, ação mais estado. Então, você pega o sujeito, por exemplo, Carlos partiu triste. Quem foi que partiu? Carlos, é o sujeito. O que nos sobrou? Partiu triste. Então, você observa que partir é uma ação e triste é o estado do sujeito. Então, você tem as duas informações num só predicado, o que faz você classificá-lo como predicado verbo nominal. Quando você classificou o predicado como verbal, o núcleo foi verbo. Agora, quando você classificou como predicado nominal, o núcleo foi o nome. Então, pela lógica, quando você classificar, então, o predicado como verbo nominal, ele vai ter dois núcleos. Ele vai ter o verbo como núcleo e o nome também como núcleo. Então, tem duas palavras importantes aqui, certo? Então, se você tirar o triste, vai ficar só Carlos partiu, só uma ação. Agora, então, você não sabe nada sobre o estado do Carlos. Então, para eu saber alguma informação a respeito do estado do Carlos, eu preciso acrescentar esse triste. Então, é uma palavra fundamental aí nesse predicado. Por isso que nós temos predicado verbo nominal. Temos duas informações importantes nesse predicado e ele poderia se desdobrar em dois. Ó, Carlos partiu e estava triste. Tá vendo? Carlos partiu e estava triste. Então, eu pego e resumo isso sem precisar de desdobrar com o e estava, colocando a sua parte o triste, você já compreende. Depois, Carlos julga o irmão competente. Então, veja que aqui nós temos de novo o sujeito Carlos, porque o verbo é julgar, eu pergunto quem é que julga e você responde Carlos. Então, pronto, tirei o sujeito, tudo que me resta na oração é o meu predicado. Quando eu falo que Carlos julga, então eu estou denotando ali a ação do sujeito. Então, aí o predicado é verbal. Agora, quem julga, julga alguém. Julga quem? O irmão. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho o irmão, objeto direto. Agora, competente. Olha só que competente não é Carlos. Competente é o irmão. E esse competente, pelo que eu posso observar, é a característica do irmão na opinião do Carlos. Então, esse competente é uma característica atribuída. Isso é muito importante, característica atribuída é uma coisa, característica inerente é outra. Característica inerente é aquela que é próprio do ser, que todos vão ver daquele mesmo jeito. A atribuída é que alguém julga, alguém tem aquela opinião e de repente outro não tem. Então, isso você percebe pelo verbo, verbos como julgar, achar, considerar. Então, são verbos que vão fazer com que apareça na oração uma característica, aqui no caso, para o objeto. Por isso eu chamo isso aqui de predicativo do objeto. Como, então, se tem ação, o predicado é verbal. Se tem um predicativo, então o predicado é nominal. Se eu tenho os dois numa sequência só, então eu tenho predicado, verbo, nominal. Se eu tenho predicado verbal, o núcleo é o verbo.
Se eu tenho predicado nominal, o núcleo é o nome. Se eu tenho as duas coisas num só, então eu tenho dois núcleos. Então, o verbo é um núcleo e esse competente, que é o predicativo, é outro núcleo do predicado. Perfeito? Passemos aos integrantes, aqueles que completam o sentido. Então, você vai ter o complemento verbal, que é o objeto direto, aquele que virá sem preposição obrigatória. Então, devemos dizer assim, sem preposição obrigatória, porque existe o objeto direto preposicionado. Mas, enfim, aquele que não tem preposição obrigatória e completa verbo é objeto direto. Por exemplo, aqui nós temos o verbo fazer. Eu pergunto, quem é que fez alguma coisa aqui? Você me responde, o candidato, sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Se eu retirei o sujeito, tudo que me resta é o predicado. Fazer é uma ação, então eu tenho predicado verbal. E o núcleo é esse verbo transitivo e é direto. Por quê? Porque quem faz, faz algo. Você pergunta assim, ó, fez o quê? Veja que não apareceu preposição na pergunta, então não aparecerá na resposta. Então, esse a prova é um artigo antes do substantivo prova. Então, a prova é o nosso objeto direto, ou seja, completou verbo sem preposição. Mas esse complemento pode vir preposicionado. Agora é obrigatório. O verbo, né, esse termo agora, essa preposição que vai aparecer agora, é obrigatória, esse verbo não existe sem ela. Por exemplo, o candidato precisou. Bom, quem precisa, precisa de algo. Então, você pergunta assim, ó, precisou de quê? Ou de quem? Então, quem precisou foi o candidato, que é o nosso sujeito simples, porque só tem um núcleo que é candidato. Retirei o sujeito, tudo que me resta é predicado e ele é verbal, porque tem verbo transitivo. Se tem verbos transitivos, eu tenho predicado verbal. Eu não tenho predicativo aqui, ó, não tem nenhuma palavra que vai dar característica para o sujeito ou para o objeto. Então, eu tenho predicado verbal e o núcleo do predicado verbal é o verbo. Esse verbo, você já fez essa pergunta, precisa de quê? Então, ele precisa de um complemento com preposição, ele é transitivo indireto e esse complemento é o objeto indireto. Mas nós vamos ter outro termo integrante que virá com preposição. Então, o complemento nominal também é sempre com preposição. Porém, não vai confundir com objeto indireto, porque o objeto indireto completa verbo e complemento nominal, como o próprio nome está dizendo, complementa nome. Veja, a crítica ao político foi severa. Então, o que nós temos o verbo ser, verbo de ligação, porque você vê que está acompanhado de uma característica de ser severo. Então, eu pergunto, o que é que foi severo mesmo? A crítica ao político. Então, esse é o meu sujeito. O núcleo é crítica. A crítica foi severa. Então, você observa que se eu falasse só a crítica foi severa, você teria uma pequena dúvida, mas a crítica foi severa? Foi, mas a crítica a quem? Quem foi criticado aí na história? O político. Então, você observa que a crítica a quem? Ao político. Então, ao político vem dar um complemento para a crítica. Agora você sabe quem é que foi criticado. A quem foi endereçada uma crítica severa. Então, aqui você tem o complemento nominal. E veja que é muito importante você observar que o político aqui foi o alvo, foi o paciente desse substantivo abstrato crítica. Por quê? Aqui, então, lembre-se também disso, complemento nominal, quando se refere a substantivo, esse substantivo é sempre abstrato, mas substantivos abstratos também podem ter um termo preposicionado que vai ser só de junta de nominal. Então, substantivo abstrato mais um termo preposicionado que tenha ideia de alvo, de paciente desse substantivo, então aí você tem complemento nominal. Agora, se o substantivo abstrato estiver seguido de um termo que traz a ideia de ser agente desse substantivo, ou vem indicando posse, ou vem indicando origem, ou vem indicando matéria, ou seja, de que foi feito algo,
Aí você vai ter adjunto adnominal nesse termo preposicionado, certo? Se o termo preposicionado que segue o substantivo abstrato trouxer a ideia de alvo, de paciente, ele é complemento nominal. Se trouxer essa segunda ideia aqui, ele é um adjunto nominal, perfeito? Mas, se esse termo preposicionado vier se referindo a um adjetivo ou a um advérbio, você não precisa pensar duas vezes, não. É só você responder que aquele termo preposicionado é complemento nominal e pronto, certo? Você só tem que pensar duas vezes quando se referir a um substantivo abstrato. Perfeito. Então, olha, as leis são úteis. Então, tudo bem, você poderia entender, já entender, as leis são úteis. Mas veja que quando eu falo a sociedade, eu complemento esse adjetivo úteis. Então, ele veio se referir ao adjetivo com preposição e, dessa forma, deu mais uma integrada no sentido de útil. Você não fica pensando no sentido generalizado, agora é a sociedade e pronto, completou. Não pensa de outra forma. Moro longe. Bom, moro longe poderia ser longe de qualquer coisa ou de pessoa. Então, quando eu digo que é do trabalho, então eu completo o sentido da palavra longe, que é um advérbio. Então, termo preposicionado, modificando ali o sentido de um advérbio, completando o sentido de um advérbio ou de um adjetivo, não tenha dúvida, é sempre o complemento nominal. Você precisa pensar duas vezes, é quando se referir a um substantivo abstrato, perfeito? E o agente da passiva? Bom, agente, você já sabe muito bem, é que faz. Ele faz, pratica uma ação. Se é da passiva, você lembra de voz passiva, ou seja, verbo quando está na voz passiva tem um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação verbal, a ação que outro praticou, que é exatamente o agente da passiva. Então, vamos lá, o trabalho foi feito pelo aluno. Então, você observa aqui que o verbo é uma locução verbal. Eu pergunto, o que é que foi feito? Você me responde que foi o trabalho. Então, eu tenho aqui o sujeito simples, cujo núcleo é trabalho. Então, sobrou-me, foi feito pelo aluno, que é o nosso predicado, e é verbal, é claro, porque tem uma ação de fazer. Embora essa ação de fazer não foi praticada pelo sujeito, foi sofrida, o que me faz chamar esse sujeito simples de sujeito paciente. Ele é simples por ter um núcleo só, e ele é paciente por não ter praticado a ação do verbo fazer, e sim sofrido essa ação. Então, se o sujeito sofreu a ação, eu digo que esse verbo, que é uma locução verbal no caso, está na voz passiva. Por ser locução verbal, eu digo que é uma passiva analítica. Agora, pelo aluno, representa nada mais, nada menos do que quem praticou a ação de fazer o trabalho. Praticou a ação. Então, vamos lá. Ele praticou a ação. Então, se ele pratica, ele é o agente. Essa ação que ele praticou está na voz passiva. Então, daí, ele é o agente da passiva. Então, agente da passiva é o termo que pratica a ação de um verbo que está na voz passiva. O agente da passiva também sempre vem com preposição. Essa preposição é a preposição por, que pode se aglutinar com os artigos, formando pelo, pela, pelos ou pelas, certo? Então, é isso aí para termos integrantes. Termos acessórios, que são três também, adjunto adverbial, adnominal e o aposto. Então, vejamos, como eu identifico um adjunto adverbial? Eu identifico o adjunto adverbial porque ele vai ser representado por advérbios, por locução adverbial, ou, claro, também por uma oração subordinada adverbial, lógico, né? Bom, então vamos lá. É termo acessório, pode ser dispensado na oração. Veja, elas vivem em Brasília. Então você observa que o sujeito elas vivem. Pronto, deu para entender que elas vivem.
Agora, se você não sabe como ou onde, isso é circunstância de viver, não é o que elas vivem. Então, isso não é complemento, isso é uma circunstância. Algumas gramáticas chamam isso de complemento, mas complemento circunstancial. Ou seja, se indica circunstância, então é uma adjunta adverbial. Indicando lugar, nós temos aqui uma adjunta adverbial de lugar. Agora, junto à minha família, eu fico mais feliz. Então, eu tenho o verbo ficar, quem é que fica? Eu fico feliz, que é o predicativo do sujeito, está vendo que é o verbo de ligação, e aqui é a característica do sujeito. Esse mais está modificando o adjetivo, então ele é um advérbio, então ele é uma adjunta adverbial, de intensidade aqui no caso. Mas eu tenho outra aqui, ó, eu vivo mais feliz onde? Junto à minha família. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial, outro adjunto adverbial no período, certinho? Mas veja bem que bastava eu dizer eu fico feliz. Pronto, já deu para entender. Agora, mais feliz, intensificou. Junto à minha família, modificou o sentido de ficar feliz aqui, não é em qualquer lugar, é junto à minha família, certo? Então, são circunstâncias em que uma informação se dá. Encontrei alguns professores hoje pela manhã. Então, se eu dissesse simplesmente que encontrei alguns professores, já está compreendida a minha mensagem, certo? O sujeito está oculto, então tudo que tem aqui é o nosso predicado. Ah, já tem mais, reunidos com o diretor. Bom, então você observa que a ação de encontrar alguns professores e que eles estavam reunidos com o diretor, isso aconteceu numa determinada circunstância de tempo, hoje pela manhã. Então, você está modificando o sentido dessa ação de ter encontrado alguns professores, mas é uma modificação circunstancial, no caso aqui, uma circunstância de tempo. Ok? Então, adjunta adverbial, você vai modificar a oração, especificamente o verbo, né, principalmente o verbo da oração, mas pode modificar um adjetivo ou outro advérbio, indicando uma circunstância de tempo, modo, lugar ou de intensidade. O adjunto adnominal, como é que eu vou identificar? Primeiro, pelo significado da palavra, junto do nome. Então, vai estar junto do nome. O que é que pode vir junto do nome? Os artigos podem estar acompanhando os nomes, os adjetivos sem interferência do verbo, porque se o adjetivo modifica o nome com interferência do verbo, ele será predicativo. Se ele qualifica o nome, caracteriza o nome sem interferência do verbo, ele é adjunto adnominal. Aí nós vamos ter também, logicamente, as locuções adjetivas. Nós vamos ter também os numerais e pronomes adjetivos. Ou seja, o que é um numeral adjetivo e o que é um pronome adjetivo? Aqueles que acompanham, olha, se acompanham, estão junto o nome. Ou seja, não está junto do nome, certo? Então é isso aí. Vamos lá. Os seus 12 lápis de cor estão guardados em uma caixa grande. Então veja bem. Lápis, ó, lápis é o nosso sujeito. Estão guardados. Pronto, lápis estão guardados, já entendemos. Guardados onde, né? Em uma caixa. Então, aí é o adjunto adverbial de lugar, é onde eles estão guardados. Perfeito, lá na caixa. Mas aí você observa que em volta de lápis, eu falo os lápis, ao artigo. Seus lápis, ao pronome adjetivo. 12 lápis, ao numeral adjetivo. Não são quaisquer lápis, são lápis de cor, locução adjetiva. Veja que você tem um termo preposicionado se referindo a um substantivo. Esse substantivo aqui é um substantivo concreto, lápis, ó, concreto. Então, se eu tenho um termo preposicionado se referindo a substantivo concreto, não tenha dúvida, eu tenho um adjunto de nominal, nem pense em complemento, certo?
adjunta de nominal. Complemento é só para abstratos. Então, beleza. Agora, lá no meu predicado, estão guardados em uma caixa grande, eu tenho em uma caixa grande, é o meu adjunto adverbial de lugar, onde os lápis estão guardados. E o núcleo desse adjunto adverbial é caixa. Agora, uma é um artigo, uma caixa. E a caixa é grande. Grande é um adjetivo. Veja que esse adjetivo qualifica caixa sem interferência do verbo. Então, pronto, ele é uma adjunta de nominal. Perfeito? O em é preposição, preposição não tem função sintática, certo? Então, aí você viu adjuntos adnominais. Eles podem estar relacionados com o sujeito, eles podem estar relacionados com objetos ou com o adjunto adverbial, como foi o caso aqui. Não importa, mas são essas classes gramaticais que você vai chamar de adjunta adnominal na sintaxe, ok? E o aposto? O aposto tem a característica principal de explicar, de resumir, de esclarecer um nome ou um pronome anterior. Por exemplo, Marta, jogadora de futebol, conquistou muitos prêmios. Então, bastava eu dizer que Marta conquistou muitos prêmios. Mas para você, se você, né, saber especificamente de quem eu estou falando, não é de qualquer Marta, daquela que joga futebol, então eu vou colocar jogadora de futebol, aí você observa que jogadora de futebol explica Marta. Marta é a jogadora de futebol, a jogadora de futebol é a Marta. Então, jogador de futebol, entre vírgulas, trouxe uma explicação para quem é Marta. Então, aí você tem o aposto. É claro que nós temos vários tipos de apostos, nós temos o aposto explicativo, que acabamos de ver, nós temos o aposto comparativo, por exemplo, se eu falasse assim, ó, Marta, vírgula, um furacão no estádio, vírgula, conquistou muitos prêmios. Aí eu estava fazendo uma comparação de Marta e do furacão, seria um aposto comparativo. Se eu falasse assim, Marta e Maria jogam bem, aquela pela seleção brasileira e esta pela, pelo Cruzeiro de Minas, né? Cruzeiro. Esporte Clube, falou? Beleza, sim, desculpe os atleticanos. Beleza, vamos lá. Aí, então, você estaria falando aquela, se referindo a Marta, e esta se referindo a Maria, também são apostos, esses pronomes demonstrativos, porque eles estão fazendo uma distribuição enquanto explica quem é aí, quem é jogadora de um, quem é jogadora de outro time, certo? E aí, o que é que nós temos? Nós temos ali um aposto distributivo, certo? Os apostos, eles vêm isolados por vírgula, mas poderia ser um travessão no lugar dessas vírgulas, e poderia ser até um parênteses, certo? Agora, existe um aposto que não vem com vírgula. É um aposto que nós chamamos de especificativo. Por exemplo, Rio Amazonas é extenso. O Rio Amazonas é extenso. Então, aqui, ó, quem é extenso? O Rio Amazonas. Aí você observa que se eu falasse o Rio é extenso, então ficava generalizado. Quando eu falei Amazonas, eu especifiquei qual é o rio. Então, eu chamo isso aqui de aposto especificativo. E este aqui é o único que não vem com pontuação. Perfeito? Por fim, mas não menos importante, nós temos o vocativo. O vocativo é um termo independente, como falamos, e ele traz um chamamento, uma interpelação. Representa o ser com quem se fala, o ser com quem se fala. Perfeito? Chamamento representa o ser com quem se fala. Enquanto o aposto, vamos recordar aqui mais uma vez aqui, ó. O aposto representa o ser de quem se fala, já que ambos, tanto o aposto quanto o vocativo, vêm com vírgulas,
Então, é bom que saibamos que o vocativo representa o ser com quem se fala, enquanto o aposto representa o ser de quem se fala. Veja, professora, queremos saber as notas. Então, a professora é com quem eu estou falando. Não diga dessa forma, Manuela. Manuela é o ser com quem eu estou falando. Veja, meu querido, que lindo lugar. Então, aqui, ó, ao ser com quem eu estou falando, meu querido, que eu estou chamando, que eu estou interpelando. Veja que, então, podem aparecer no início, no final, ou no meio da oração, não importa, mas sempre separados por vírgulas, ok? Então é isso aí. Na próxima aula, nós faremos questões sobre termos da oração. Espero você lá.